Pronto, obrigada. Gostaria de apresentar a professora Tânia. Professora Tânia, eu a conheci na faculdade de farmácia, a gente começou fazendo farmácia junto. Ela terminou farmácia e eu mudei para medicina. Mas a paixão da Tânia era história, então ela foi fazer história e durante esse período todo ela deu aula de história e também fez pós-graduação em artes. E a Tânia é uma pessoa assim apaixonada pela história, uma pessoa que sabe muito e ela conta a história como com emoção, né? Com a emoção do ser humano que vive aquele momento. Então, assim, eu que nunca entendi história, e eu que nunca consegui gostar muito de história, sempre que ela conta alguma parte de alguma aula dela, eu gosto Pega muito, boa. não só eu, como as pessoas que ouvem, né, os alunos dela, sempre foram muito fãs dela, é uma pessoa muito querida, né? Então, eu gostaria de te agradecer, Tânia, pelo aceite dessa palestra. E a palavra é toda sua, Tânia. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rosário. Foi um pouco pior, eu fiz faculdade de artes, meu Deus. Ó, boa noite, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, doutora Rosário, boa noite, Evelyn, boa noite, todos os presentes. Eu não vou nem enrolar, porque senão, nesse clima de feriado, vai todo mundo embora fazer outra coisa. E eu gostaria muito que vocês ficassem, porque as obras realmente são muito bonitas. Só rapidinho uma introdução aqui. Há uns 10, 9 anos atrás, eu estava na casa de uma amiga muito querida, que é docente aí na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, e ela estava com uma convidada que também era uma cientista, e ela falou assim, ela é da é, Johns Hopkins, nos Estados Unidos, sabe como se pronuncia isso? E ela é muito boa, e ela foi me apresentar, e ela falou assim: Olha, essa é minha amiga, ela é professora de artes. E aí ela falou alguma coisa assim. Eu falei: Bom, como eu não entendo inglês, eu não devo ter entendido, mas eu fiquei encanada. Eu falei: O que que ela falou? Ela falou que lá na universidade eles acham que o grande diferencial é que eles têm aula de artes. Eu falei: Tem aula de artes onde? Ela falou: Na graduação de medicina. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí ela tentou falar algumas coisas para mim, eu entendi algumas partes, eu pensava assim, não é possível que eu estou entendendo isso de verdade. Aí, o que que aconteceu? Eu fui pesquisar, foi inclusive o tema do meu TCC, as vantagens, a importância, o quanto seria bom, porque eles têm como grande diferencial da universidade ter a disciplina de artes para a graduação. O que que tem? Ela ainda desde acho que 1916, 1917, não me lembro mais, mas isso daí é uma informação que você tem rapidamente pela internet. Então, assim, por que isso? Por que que era tão importante para eles na formação deles como médicos? E aí, gente, eu fui ver, olha, perdoem se eu falar alunos, alguma coisa assim, é força do hábito mesmo, de 35 anos, não é desrespeito de forma alguma. Mas eu fui pesquisar, né, e vi que tem várias vantagens, assim, várias que é bom por vários motivos. Para mim não precisa nem ter vantagem, para mim já é bom. Mas qual seria a vantagem para o graduando ou para pós-graduandos de medicina estudar várias coisas? Primeiro, porque facilita muito a observação, né? Porque você vai observar obras, você vai ver coisas que talvez você não veria numa olhada rápida. Então, o seu relacionamento, seu desenvolvimento emocional e a sua lida com o paciente modifica. Até mesmo o seu diagnóstico com relação ao paciente, porque você passa a perceber mudanças no rosto, na cor da pele, nos olhos. Então você percebe coisas que um médico que não estudar não perceberia. Aí você vai falar assim, fontes da sua cabeça, Tânia? Não. Na verdade, eles fizeram um experimento, eles dividiram, um grupo ia estudar, outro não. E depois eles submetiam esses médicos que tinham estudado artes e outros que não, ao mesmo, vamos dizer assim, qualidade diagnóstica, para ver se era a mesma coisa. E não era. Isso também acontecia em relação a exames de imagem, para perceber coisas no exame de imagem.
quem tinha estudado artes percebia coisas com muito mais rapidez e muito mais eficientemente do que quem não tinha estudado. Outra coisa que eles acharam muito importante é que tanto quem está fazendo medicina ou quem já fez medicina, né, e já agora atua na área profissional, ou como cientista, ou como professor, ou na parte clínica, é uma profissão tensa, né? Que você está ali toda hora com uma pressão muito grande, você está lidando com vidas. Então, eles perceberam que a observação de artes, mesmo aqueles que já tinham se formado, procuravam a universidade, porque era uma espécie de meditação ativa. Você fica olhando aquilo e você fica com atenção plena. Você não está pensando nem no passado, nem no futuro, você está pensando naquilo ali. Aqueles minutos que você está fazendo, aquela imersão, eles se sentiam relaxados, eles não se sentiam estressados. Então, era mesmo um autocuidado. Os médicos que lá estudavam gostavam de continuar frequentando as aulas porque se sentiam bem, porque falavam que se sentiam diferentes depois de assistir a aula. E também, né, gente, a concentração. A gente está numa época que as informações caem na nossa cabeça como se fossem blocos, daqui, de lá para cá, e a luz para cá, para lá, de tudo quanto é jeito. E a gente fica com dificuldade de se concentrar. É muita coisa chamando a nossa atenção. Nossa dopamina está ali, ó, sendo chamada a todo momento para fazer alguma coisa diferente, a notícia diferente, a curiosidade, a foto, o vídeo. E às vezes a gente começa a ficar com dificuldade de se concentrar. E quem observava, tem até um livro sobre isso que eu estou falando para você, chama Imagens Cintilantes. Ele é muito interessante, posso deixar aqui a bibliografia para vocês depois, em que a autora diz assim, que você volta à concentração, que é muito importante. A Camille Paglia, que é a autora, ela diz que você volta à concentração. Enfim, era essa a introdução que eu queria fazer. Falei que não ia falar quase nada, acabei falando, mas eu queria te fazer assim um convite mesmo, tá? Um convite é, que você assim de atenção, de entrega. Eu sei que é difícil, que a gente está em casa, todo mundo conversando em volta, né? Eu tirei todo mundo aqui da sala. Mas é um assistindo televisão, outro fazendo não sei o quê. E é um convite de atenção Antes mesmo, que dele você... deitar, eu acho que ele sofreu pra cacete, cara. Por isso que eu não sei o que é. Eu acho que ele Eu morreu e acho tinha que tem nenhuma alguém... respirativa, não tinha sinal de mostrar, de... Ó, então, é um convite para que você realmente tente encontrar aí no meio de tudo isso que está acontecendo na sua casa, não sei onde você está assistindo, uns minutinhos para você viajar, tá bom? Para que você viva essa experiência. Outra coisa, ó, não tem certo e errado, tá? Então, às vezes você pode falar assim, vixe, eu sou um cientista, ou eu sou um médico, eu lido com a parte clínica. Para mim, não tem essa coisa de reza a lenda, não. Se eu não tiver como comprovar, mas não é isso que vai diferenciar a experiência, entendeu? Eu acho que o maior exemplo que eu posso dar é o Baporu, da Tarsila do Amaral, que todo mundo achava que o Baporu era uma coisa dela mostrando, nordestino, não sei o quê. A neta dela falou outro dia, não, é que a Tarsila, a minha tia Tarsila, a minha avó a Tarsila ficava numa posição que tinha um espelho encostado na parede, e ela um dia se pintou ali, nua, e mandou de presente para o namorado. Então, a Vaporu é um autorretrato da Tarsila num espelho encostado no chão. Quantas vezes já se analisou isso errado? Assim, você não tem errado. Tem a sua visão, tem o que você percebeu. E eu ia adorar se alguém, no final da aula, qualquer um de vocês, quiser me passar a sua visão, a sua experiência daquele olhar, daquele momento. Eu adoro aprender, eu vou amar fazer isso, tá? Não assusta, não, a gente não vai analisar esse Isso é monte de dela ou tem olhar. alguma coisa a ver com a Rosane, isso aí? Ainda tá na A jornada. gente Tá na jornada? A gente não vai analisar esse monte de olhares, então não fica preocupado, tá bom? Eu peguei um antigo, da Idade Média, moderna, contemporânea, mas a qualquer momento que vocês quiserem encerrar, a gente encerra, então não fiquem, vou pular alguns que estão aqui também, então não fiquem preocupados, tá bom? Vamos nessa, tenta se entregar aí que vai funcionar. Olha só, eu não achei pinturas antigas, então o que que eu peguei da antiguidade? Eu peguei esculturas para comentar uma coisa com você. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, ó, e essas esculturas antigas para mim é tudo igual. Eu vejo uma, para mim eu vi todas, e para mim tudo parece.
Entendeu? A grega parece com a romana, que parece, para mim parece tudo a mesma coisa. Bom, primeiro que elas não eram brancas assim, né? Isso daí elas perderam a cor, elas eram coloridas, isso aconteceu com o tempo. Segundo que muitas delas são réplicas feitas em mármore, às vezes o original era feito em bronze. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa escultura maravilhosa de um escultor, se eu estiver falando alto, vocês me falam, que às vezes eu assusto vocês, de um escultor chamado Policleto. Pensa coisas lindas que ele fazia. O Policleto fez esse lanceiro. Então, grego eles chamam de doríforo. O doríforo ele é maravilhoso, 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 né? Veja que ele tentou resolver um problema de mobilidade das esculturas gregas. Porque se você olhar as esculturas até o doríforo, elas são meio retonas, assim, elas são bonitas, assim, uns abdômen malhado e tal, mas elas são meio retonas. Ele deu uma curva, assim, ele joga o quadril para um lado e faz uma curva à esquerda, muito interessante. Ele apoia o pé posterior, assim, a pontinha do dedo, a perna esquerda está relaxada, né? Aqui olhando ao contrário para a gente, a perna esquerda está relaxada, a perna direita está assim, retesada ali no chão. Você vê que o peso está naquela perna, é como se ele fizesse a menção de dar o passo. É muito famoso, não está com a lança, né? Você está vendo que ele está com a mãozinha, assim, como se ele estivesse segurando a lança. Mas o que que eu queria falar desse olhar? Olha para esse rosto, gente. É um cara jovem e extremamente lindo. Por quê? Porque para o grego o que importa é o ideal de perfeição. E aonde que para ele estava a perfeição? Na juventude, numa beleza absolutamente perfeita, sem nenhuma ruga, sem nenhuma cicatriz, sem nada. Então, assim, essa coisa maravilhosa. Quando você olha e a escultura está desse jeito, 99% das vezes vai ser o quê? Uma escultura grega. Ah, não, mas essa é feita pelos romanos. Eu vi no Louvre, inclusive, estava escrito lá, feita pelos romanos. É que é cópia feita pelos romanos, mas o original é grego. Porque esse ideal de beleza, que as pessoas sentem um êxtase e falam, meu Deus, que coisa mais linda, isso é coisa de grego. Agora, quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa, vou te mostrar uma romana que usa exatamente essas pernas. Presta atenção nesses pés aí, nessas pernas, ó. Eu vou numa romana agora, que você vai sentir qual que é a diferença. Essa outra escultura aqui é Caio Otaviano, né? Para nós leigos é quem? É Augusto, o primeiro imperador de Roma. Veja que a base é quase a mesma, tá? Muda os membros superiores e tal. Mas o que que você vê de tão diferente? Primeiro, gente, que romano não fica perdendo tempo fazer gente pelada, tá bom? Não vai ter os nus. Porque para eles não faz diferença. Aliás, faz diferença. Eles querem mostrar que tipo de roupa aquela pessoa usa, para mostrar qual é o grau de importância dela naquela cidade. Então veja que ele está com armadura, né? Ele está com uma couraça. Falando armadura, você entendeu? É uma couraça. Veja que ele está com a toga. Essa toga muito provavelmente é vermelha, né? Porque se ele é imperador, ele é AA, né? Ele não é B, que é toga azul. Ele não é C, que é toga branca. Ele é AA, ele devia ser uma toga vermelha. Agora repare no rosto, gente. É que tá meio de longe, mas acredita em mim, tem rugas. E olha que ele era jovem, tá? Porque ele foi um dos imperadores mais jovens, o Augusto. Ele vai ficar bastante tempo como imperador, ali, quase 40 anos, né? É, Cristo, inclusive, nasceu quando ele era imperador. Aí, quando Cristo tinha uns 14 anos, ele morreu. Então, na época da morte de Cristo, já é o descendente dele. Mas olha só que interessante. Ah, se o lábio não tá bom, não tá bom. Se a orelha é mais assim, mais assada, né? Se o olho tá... Eles querem praticidade. É para mostrar a pessoa? É para homenagear a pessoa? Então a gente tem que saber se a pessoa aparecer na nossa frente, porque não tem iPhone, não tem televisão, não tem nada. Se o cara aparecer na frente, eu vou falar, ih, é o da escultura. Nossa, é Augusto que está na minha frente. Eu vou te mostrar César. Ó, com César acontece a mesma coisa. Veja que ele está com roupa, veja que ele está no momento que ele entrou em triunfo. Eles colocam a coroa de louros dele, né? Eles trançam assim uma tiara de louros. E ele está no momento de triunfo. Vamos ver se tem o rosto dele. Olha o rosto dele. Ninguém está preocupado em fazer o olhinho lindo, ai, como se ele tivesse 16 anos de idade. Isso é coisa de grego, gente. Romano não faz isso.
O romano vai mostrar ruga, o romano vai mostrar o lábiozinho caído, se tiver a pálpebra caída, vai estar a pálpebra caída. Aí eu não consigo analisar o olhar em si, porque a pintura saiu, né? Mas eu fiquei com vontade de te mostrar isso, porque um monte de gente... Desculpa se eu estiver falando uma coisa que todo mundo sabe, mas um monte de gente fala assim, essas esculturas para mim é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu queria que você pensasse o seguinte, ó, a maturidade para os romanos é símbolo de força e poder. Então, eles gostam, quando pode botar bastante ruga numa cara, eles gostam de um rosto que foi cortado numa guerra, que tem uma cicatriz. Porque aquilo, ao invés de ser motivo de envergonhar, ah, meu Deus, olha, eu não estou bem, puxa vida, meus amigos estão... Não, que bom, que bom, que bom, você está dando show. Era isso mesmo que a gente queria. É outro pensamento. E também um povo que adora beleza. Mas veja que interessante, eles veem beleza nisso. Eu coloquei só mais uma coisa, não sei se estou me alongando muito, já fico preocupada, mas eu coloquei só mais uma coisa para te mostrar, que às vezes o aluno fala assim para mim, professora, mas assim, e como é que eu sei se é uma escultura grega ou romana antiga, ou se essas que parecem escultura grega ou romana, mas é do Renascimento, mas é, por exemplo, do neoclassicismo, que é como se fosse um revisitar, né, da Idade Antiga. O Renascimento já tem esse nome porque ele revisita o antigo. O neoclássico revisita aquele que revisitou. Então, é assim, duas vezes lá na frente. Aí eu falo assim para os alunos: veja a data. Você que, através do seu trabalho, tem oportunidade de viajar, ou você é convidado, às vezes, para um congresso, olha a data. Na data, você vai saber do que se trata. Eu coloquei essa escultura aqui porque ela não é antiga, ela não é renascentista, né? Lembrando que as antigas e renascentistas são sempre as mais famosas, tirando aí Rodin e Camille Claudel e outras. Mas olha que coisa mais linda desse mundo. Essa é uma escultura de Canova. Se você olhar aí a data, você vai ver que é século XVIII, então, obviamente, que não é Renascimento nem é antigo, e é Eros revivendo Psique com um beijo. Gente, eu quis mostrar porque assim, eu não me conformo. Ele fez um trabalho na asa, essa asa, e olha que o cara tem cinzel e martelinho. Ele não tem tecnologia laser, nada. A asa do anjo, asa de Eros, do Cupido, é tão fininha que ela chega a ser translúcida. Se você colocar uma vela, se você colocar a sua mão assim atrás, você vê a sombra da sua mão atrás da asa. Como é que você faz uma coisa dessa sem quebrar a asa? Michelangelo dizia, eu esculpo a noite, não é Michelangelo, mas eu lembrei, ele dizia, eu esculpo a noite porque só no silêncio da noite, da madrugada, eu posso ouvir a voz de Deus dizendo, bate, bate de novo. Então, assim, eu não sei como alguém pode chegar diante de uma escultura dessa e falar, tá visto próximo e eu quero que seja uma experiência, assim, não quero nada, né? Eu gostaria que fosse uma experiência o dia que você tivesse a oportunidade de ver uma escultura antiga, ou uma escultura renascentista, ou uma escultura aí, de repente, do século XVIII, XIX, que elas são lindíssimas também, tá? E eu nem estou trazendo barroco, um monte de outras coisas que eu gosto muito. Agora eu vou sair da Idade Antiga, ó, tô tentando ser rápido, e vou para Idade Média. Eu sei que você deve lembrar, né, da época do colegial, sei lá, que quando a gente fala de período medieval, a gente está falando do século V e XV, e é quando tem aqueles filmes de castelo, que tem o calabouço, aí tem a Milady que aparece, aí tem os cavaleiros com aquela armadura, eles são sempre muito bravos, e tem os servos, é aquele período lá. Só que, eu não sei se você lembra, eu sei que esse mapa tá feio, mas vai ser prático para eu explicar o que eu queria. Eu não sei se você lembra que teve um imperador, teve vários, tá? Mas eu estou falando especificamente desse, chamado Teodósio. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Fechou. Tem um imperador chamado Teodósio, alunos, que ele fez uma divisão, ele pegou o Império Romano, então imagina que isso daí está em volta do Mar Mediterrâneo, né? Aqui está o norte da África, nós estamos em volta do Mar Mediterrâneo. E ele fez uma divisão, ele falou, esse lado de cá vai ser Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o outro vai ser Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Sim, a cidade de Istambul hoje, que na época chamava Bizâncio.
Aí virou Constantinopla com o imperador bizantino, com o imperador chamado Constantino. Aí, o que aconteceu? O Império Romano do Ocidente sofreu as chamadas invasões bárbaras e caiu. Olha o tanto de bárbaro que tem aí. Isso aí são alguns reinos bárbaros que vão se instalar. E aqui vai desenvolver o feudalismo, entendeu? Aquilo que você vê, talha, corvéia, banalidade, mão morta, castelos, cavalaria medieval, aquilo lá está acontecendo no Ocidente. Todos aqueles filmes que você vê, todas aquelas histórias incríveis, a igreja extremamente poderosa, aquilo lá está acontecendo no Ocidente. E no Oriente? No Oriente, continua. O Império Romano do Oriente continua por mais 1000 anos. Eu estou falando 10 dias, 25 dias, 1000 anos. E nesses 10 séculos, para não confundir, a gente chama do quê? De Império Bizantino, como uma referência ao fato de que Constantinopla antigamente, hoje Istambul, antigamente se chamava Bizâncio, entendeu? Aí eu queria te contar uma coisa sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele tem uma coisa doida que é o seguinte, imagina assim, ó, os caras têm instituições romanas, porque eles eram Império Romano. Eles falam grego, porque é uma antiga colônia grega. A religião deles é cristã, porque o Império Romano adotou o cristianismo. E eles têm hábitos orientais, sim. Eles meditam, eles agem como orientais. Professora, mas isso é uma bagunça. É uma bagunça. Isso vai fazer com que no Império Romano do Oriente ou Bizantino aconteçam as chamadas discussões bizantinas. Você já deve ter ouvido falar nisso. É quando se discute tudo, tudo o que acontece, eles discutem. E vai um amontoadinho de gente aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Os imperadores ficavam doidos, falavam assim, gente do céu, mas tudo é problema para vocês. Tudo era problema, por causa dessa bagunça, desse milkshake cultural. E um dos grandes problemas eram as chamadas heresias, ou seja, pessoas que tinham a fé católica, mas que em algum momento elas começavam a professar essa fé de uma outra maneira. Vamos pegar a imperatriz Teodora. Ela professava uma fé chamada monofisismo, em que ela acreditava que Jesus Cristo só tem uma natureza, a natureza divina. Ela falava, ele nunca foi Pai, Filho, Espírito Santo. Não, ele só é divino. Aí você fala assim, mas como morreu na cruz? Se ele criou o céu, a terra, os planetas, tudo que existe, ele não pode ter feito as pessoas acreditarem que ele esteve aqui como homem e morreu na cruz? Então, assim, isso era um problema para os imperadores, porque eles tinham, se até a imperatriz entrou nessa, isso é um problema. Então, gente, eles vão fazer uma arte linda. Eu estou falando vão fazer porque começou lá atrás, que existe até hoje. Esta arte bizantina é praticada até hoje. Aqui no Brasil, a gente tem arte sacra, que segue os cânones bizantinos. E é uma arte, assim, impactante. Porque não pode, e tem regras, entendeu? Você não pode chegar lá e falar assim, eu vou pintar isso aqui assim, assim, vai dar certo. Não, você não vai. Você vai seguir um caderninho de regras para que a pessoa viva essa experiência, essa experiência religiosa, como se aquilo fosse um momento de materialização de uma espiritualidade intensa. Então você tem que olhar com o olho de quem entendeu, enxergar com os olhos de quem entendeu o porquê aquilo é tão rígido. Porque senão você vai olhar e vai falar assim: ah, não achei tão bom, não. Achei que esse negócio pode estar mais caprichado. Não é para estar. Não é para estar. Por exemplo, você vai olhar essa figura, eu quis pegar essa, mas a gente poderia pegar aqui os outros ícones, a gente podia pegar a encáustica, a têmpera, todas as outras que são todos maravilhosos. Eles têm muita joia, eles têm muito ouro. Você nunca vai ver Jesus Cristo, coitadinho, sofrendo numa cruz. Olha, aqui numa cruz, mas não vai. Não vai, que é para você aprender a temer, que é para você aprender a respeitar. Ele vai estar te olhando de frente. Aliás, tem duas posições, ó. Ou ele vai estar assim, ou ele vai estar 3/4 assim. Mas virado de lado, caidinho, isso ele não vai. Porque é para você respeitar, porque ele é sagrado. Aliás, Pantocrator, que é essa figura aí, né? Como se pinta esse tipo de figura, é chamado de Pantocrator. Pan é o todo, Kratos é como se fosse assim, governo, aí mistura com Creator, que é criador, entendeu? É o todo-poderoso.
o Criador, o que sempre existiu, o que sempre existirá. Então, esta figura, ela segue uma série de regras. Olha só que interessante. De um lado, você vai ter o IC, e do outro lado, você vai ter o XT, o XC. É muito comprido para te explicar, mas lá no começo, bem lá atrás no cristianismo, acho que essa aqui dá para ver melhor, IC, XC, outra para meio tortinho. Lá no começo do cristianismo, você sabe que o símbolo da cristandade era o peixe, né? Por quê? Porque a palavra peixe em grego forma um anagrama, tá? Que é o I, o CH, quer dizer, quando a gente é brasileira, né? O I, o CH, o TH, o Y e o S. Seria Jesus, Christus, Tel, Ios, Soter. Jesus Cristo, Filho do Salvador. Tanto, e aí esse som virava peixe. Tanto que quando um cristão, né, era perigoso ser cristão lá na Idade Antiga, né? Bem perigoso, porque os romanos perseguiam os cristãos antes do cristianismo se tornar oficial. Queria saber se um e outro era cristão, um passava o pé, fazia assim, o outro passava o pé e fechava e virava o peixe. É tipo, confia em mim, porque eu sou cristão como você. Então esse anagrama ficou. E ele aparece aqui, ó, o ICXC. É obrigatório, tem que ter. Outra coisa, olha a bênção, como ele faz a bênção. É sempre igual. Então, ele vai fazer um I, um C. Aqui embaixo, os dedos vão cruzar, fazendo um outro X e um outro C. Então, você pode ler aqui ou aqui. Ah, professor, já escreveu? Para que fazer com a mão? Porque a gente está falando de um monte de gente que não sabe ler e escrever. Se lembram do que o Dr. Rock falou ontem? O professor que deu aula de ontem, ele disse, uma imagem, aliás, foi uma aula maravilhosa, parabéns de novo, uma imagem fala mais que 1000 palavras. A igreja precisava que você entendesse rapidamente, que você sentasse e entendesse, é o ICXC, é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A gente está diante de algo que é sagrado. Professora, mas não é por nada, mas eu tô achando assim meio mal feito. Não tá meio assim, sei lá, um corpinho. Ele não tem carne. Ele não tem carne, ele paira. Veja que é uma pintura bidimensional, não é para ser tridimensional, rolicinha. Ele é humano. Você quer que ele tenha carne? Ele não é humano. Veja que não tem sombreado, não tem claro escuro. Tem gente que fica incomodada, fala assim, nossa, o negócio chapado assim, né? Eu não gosto, não. Ele não é iluminado pela luz desse mundo, meu amor. Você queria o quê? Que ele tivesse sombra? Que aqui do lado dele tivesse uma sombra? Ele não faz sombra. Ele está em todos os lugares, em todas as partes. E às vezes o aluno fala assim, professora, mas é meio paradão, assim. Sim, ele é paradão. Sabe por que ele é paradão? Porque ele não precisa ter movimento. Ele sempre esteve, ele está, ele sempre estará. Quem está de passagem aqui é você, entendeu? Então, quando você entra e você observa o Pantocrator, rapidamente, e olha que você está num lugar fechado, e olha que você está num lugar que faz eco quando você fala, né? Então, aquilo reverbera, se você fala, meu Deus, né? O som, o lugar, a quantidade de ouro, a quantidade de pedras, né? Professora, para eu ver esse tipo de coisa, o que que eu faço? Então, eu vou para a Turquia. Na Turquia, você só vai ver uma coisa linda de um rei, que é a arquitetura de Santa Sofia, a igreja de Santa Sabedoria, com os minaretes e tal, que eu nem pus aqui, a pessoa não fala assim, nossa, pôs muita coisa. Lá você só vê a igreja, porque o que tinha de sagrado lá dentro, os pantocrátoros, aqueles encáusticas maravilhosos, eles foram destruídos, porque depois da invasão dos turcos otomanos, Santa Sofia virou uma mesquita. Depois de muito tempo, ela passou a ser um museu, e agora virou uma mesquita novamente, acho que ano passado, ano retrasado, então ficou tudo destruído. Você quiser ver isso aqui, você vá à Itália. As pessoas vão à Itália e às vezes não vão a Ravenna, que tem essa igreja maravilhosa, que tem Monreale, não vão a Veneza, ou então vai a Veneza andar de barquinho, mas não vai ver a igreja de São Marcos, que é linda, linda, linda. É uma experiência. E olha, eu tô falando isso, não sei se estou parecendo louca falando assim, eu não sou religiosa, tá bom? É importante deixar isso claro, porque eu tenho muita inveja. Se você for, pense que eu vou ficar imediatamente com inveja de você, porque eu adoraria ser. Mas eu acho que vai além, sabe? Então eu consigo sentir isso pela experiência estética mesmo, pela experiência de estar diante do Pantocrator. Imagina para quem Jesus Cristo é.
realmente uma referência de fé, né? Então eu quis mostrar isso para vocês e eu quis mostrar que o olhar dele, né? Mais importante do que o livro, ele está sempre com o livro, esse livro pode estar aberto ou fechado, é a Bíblia. Às vezes tem um versículo lá, eu sou a verdade, eu sou a luz, alguma coisa assim. No caso aqui, o livro está fechado, essa aqui não é de Istambul, não, viu? Essa daqui não é, tá errado isso daqui, tá errado essa daqui é de Monreale, essa daqui é da Itália. Depois eu vou consertar esse rodapé aqui. Mas ele te olha e te enxerga por dentro, entendeu? Então eu achei assim, se a gente vai falar de olhares na arte, não pode faltar o olhar do Pantocrator, tá? Tive que fazer essa introdução para que não ficasse sem sentido para vocês. Bom, olha que lindo, gente, eu não aguento. Agora, a gente vai voltar para o nosso mosaico e do nosso mosaico, a gente vai para o finalzinho da Idade Média. Eu ia mostrar para vocês, mas tô passando o tempo, estou ficando preocupada. Eu ia mostrar o Nascimento de Vênus de Botticelli, mas eu tenho uma outra. Aqui eu pus para te mostrar que o nosso querido Di Cavalcanti tem o Nascimento de Vênus dele também. E aqui no canto, não sei se você consegue perceber, tem a Vênus Capitolina, que é a escultura que o Botticelli se inspirou. Mas eu vou te mostrar uma outra obra de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, alunos, eu já acho maravilhoso, assim, porque ele era um cara incrível, 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 muito lindo, muito tudo, né? E ele tinha um irmão mais velho, que era um ídolo dele, que era baixinho, gordinho, não sei o quê, que todo mundo chamava de barrilzinho. Barrilzinho, barrilzinho, mas era um bullying desgraçado, não tinha essa palavra nessa época. E ele jurou para o irmão que um dia ele ia consertar isso, porque o irmão era um ídolo. E aí, Alessandro de Filippetti, quando foi escolher o nome dele artístico para assinar o primeiro quadro, ele pôs Sandro, que era como o irmão costumava chamá-lo, Barrilzinho. Então, é o nosso querido Sandro Botticelli. Sandro Botticelli fez o Nascimento de Vênus, que nós passamos agora rapidinho, mas ele fez um outro quadro que eu acho, assim, uma das coisas mais maravilhosas de todos os tempos foi uma encomenda de Lourenço de Médici, que ele tinha um sobrinho que ia se casar, sobrinho de 15 anos, gente, essas coisas daquela época, que ia se casar com uma moça que ele não conhecia para selar a paz entre duas famílias. A gente está falando numa Itália, de Firenze, imagine lá você em Firenze, na Itália, duas famílias assim rivais, tipo Romeu e Julieta. Só que os dois adolescentes nem se conheciam, eles iam selar a paz entre as duas famílias. E ele chegou pro Botticelli e falou: ó, pinta um negócio bonito que eu quero dar pro meu sobrinho. Aí o Botticelli falou assim: vai ficar onde? Ele falou: em cima de uma lareira. Isso é importante, é uma informação importante. Ah, vai ficar nessa altura? Tá, tudo bem. O que que você quer que eu pinte? Ele falou: olha, não sei, sei lá, não sei. Ele falou: quando vai ser o casamento? Ele falou: na primavera. Tá aí, pinta a primavera. Eu, você, qualquer um de nós que fosse pintar a primavera, gente, o que que a gente ia fazer? De dia num jardim, não é? Não, Tânia, eu não sou assim. Eu sou. Eu ia fazer de dia no jardim cheio de florzinha. Mas olha o que Botticelli fez, gente. A primavera na floresta à noite, gente. Esse quadro maravilhoso, 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 maravilhoso. Então, vamos ver se funciona meu mouse aqui, que eu queria te mostrar uma coisa, que eu esqueci que eu posso usar o mouse, né, Evelyn? Eu acho que o mouse, eu acho que vocês veem a setinha. Aqui no centro do quadro, obrigado, meu amor. Aqui no centro do quadro, nós temos Flora, a deusa da primavera. Ué, não é para pintar primavera? À noite, gente, à noite. E aí ele colocou toda a história do quadro, aliás, toda a história do casamento no quadro. Então, por exemplo, aqui à esquerda, à direita, no caso, você vê Zéfiro, né, o Eólio, lá, o deus do vento, Zéfiro soprando para pegar uma ninfa aqui, coitada, né? Essa aqui é uma história que existe lá na mitologia, que ele estupra a ninfa, graças a Deus, não vamos ver isso, mas você vê que a ninfa tá desesperada e que tá saindo ervas amargas da boca dela, porque ela tá desesperada, e o Zéfiro vem para cima dela. Credo, Tânia, vai dar um presente de casamento depois, porque na visão do Botticelli, a primeira noite desse casal, muito provavelmente virgens, os dois, seria um estupro, né? Eles não se conhecem. Eles têm que consumar a noite, consumar o ato, mostrar o lençol com sangue. Um estupro, né? Então, ele colocou toda a história nesse quadro. Aí ele colocou aqui à direita
Clóris, que é a deusa da primavera para os gregos. Então, você tem uma referência grega da primavera e tem uma referência romana da primavera. Aqui, não sei se você percebe, tem as três graças, elas brincam e rodam entre elas para, tipo, deixar o clima mais gostoso do casamento. E são as três primeiras figuras nuas em 1000 anos de história. Ele só pôde fazê-las nuas porque elas estão cobertas com esse véuzinho. Aí você vira e fala assim: "Ah, esse melzinho deve ser tranquilo de fazer." Meu amor, tipo, você tem noção que é pigmento dissolvido em gema de ovo, isso é têmpera. Experimenta pegar gema de ovo com pigmento e fazer um véu que cai como um drapeado no corpo com esta transparência sobre as graças. Aliás, ele só pôde fazê-las porque elas não são humanas. E assim mesmo ele ficou com medo da Inquisição, ele botou o véuzinho. Você vê que uma das graças paquera o rapaz que está aqui do lado. O rapaz que está aqui do lado é um deus Mercúrio. Mercúrio tá meio de costa para ela, meio não tão afim, mas ele pega o fruto proibido, ele tá colhendo uma maçã, e aí ele pede ajuda pro Cupido que tá aqui em cima e vai flechar a moça para que a moça definitivamente caia de amores por Mercúrio. Aqui ainda voltando à direita, gente, a erva, a era que sai da boca dela se transforma em flores e vai caindo no colo da Clóris. E a hora que chega aqui no colo da Clóris, viram morangos, porque é o símbolo do sexo. Tipo, uma hora você vai gostar, uma hora vai te dar prazer o sexo, e uma hora você vai conseguir a maior realização que alguém pode ter através do sexo, que é a gravidez. Então a Flora está grávida. Professora, não é por nada não, mas todo mundo aí é barriguda. Eu ia me dar bem no Renascimento, eu ia me dar bem. Não, mas a gente sabe que só a Flora, mesmo eles gostando dessa barriguinha, porque é sinal que você não tem diarreia e nenhuma doença grave, só a Flora está grávida. E como a gente sabe que ela está grávida? Porque ela usa joias. E nesta época em Firenze só é permitido, é exclusivo de mulheres grávidas usarem joias. Afora eu queria te dizer que aqui no chão é um acervo botânico. O pessoal que estuda isso fala, ele conseguiu pegar todas, assim, com nitidez fotográfica, todas as flores que nascem na primavera de Firenze. Este quadro é lindo. Eu não consigo imaginar alguém chegar e falar, tá visto. Próximo. Então, viva essa experiência. Olha só, agora a gente falou. Eu tinha até colocado outro do Renascimento, mas a gente vai pular para não forçar a paciência de vocês, que é um dos olhares que eu mais gosto, que é o da Virgem no quadro Santana, a Virgem, o Menino. Eu amo esse quadro de Leonardo da Vinci, eu amo esfumato, tudo. A gente vai passar por ele e a gente vai entrar na Idade Moderna, mais especificamente no Barroco. E o que a gente vai ver de super, super interessante nesse olhar meio assustadinho aí do Barroco, né? Deste quadro do Barroco. Este é um quadro de Diego Velázquez. Os espanhóis, eles têm alguns dos maiores pintores de todos os tempos. A gente fica em cima dos pintores italianos, né? Mas os espanhóis têm pintores fantásticos, fantásticos. Eu estou falando de pessoas como Diego Velázquez, pessoas como Picasso, pessoas como. A gente tem artistas incríveis, 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 que existiram cada um na sua época. Eles são referência. Salvador Dalí, eles são referências. Cada época que eles existiram, eles marcaram a época. E não foi diferente com Velázquez. Porque o quadro A Menina é um convite à atenção plena. Mas assim, meia hora olhando para o quadro, não vamos ficar meia hora aqui. Mas por que que é um convite a isso? É um quadro do Barroco em que é trabalhado de forma maravilhosa, majestosa a luz. Veja que ele usa o drama do Barroco, né? O Barroco gosta de uma iluminação focal, como se fosse uma peça de teatro, né? Onde as pessoas estão no escuro e aí você tem uma iluminação em cima de onde ele quer destacar. O Barroco faz isso.
E ele faz isso como ninguém, porque o quadro acaba ganhando profundidade. Nesse quadro, As Meninas, ele tem esse nome, na verdade tinha outro nome, depois ele mesmo rebatizou, falou, não, tem que chamar As Meninas, porque aí em primeiro plano aparecem as meninas. Quem são essas meninas, professora? Então, essa daí da frente é a filha do rei Filipe IV, da sua esposa Mariana. Ela é a famosa Infanta Margarita. E por que que a Infanta Margarita era tão famosa? Porque ela é lindíssima, lindíssima. O pai, assim, contratou um monte de gente para pintar essa menina. Ela era a filha mais velha também, né? Devia ser assim, do coração dele. Então, ela tem inúmeras pinturas. Velázquez mesmo a retratou várias vezes. E aí ela tá ali com as duas aias, né? Que estão tomando conta dela. Aí, mais à direita, eu tenho até os nomes, tá? Eu tô passando reto para não te cansar. Ali a gente tem uma anãzinha, não é uma criança, tá? É uma anã alemã que tá com a Margarita desde o nascimento. Depois você tem um anãozinho italiano. Esse anãozinho tá até meio que provocando um cachorro. Tem um cachorro de raça. Tem o cachorro da Margarita ali na frente. Professora, mas tá, tudo bem, mas o que que tem de tão sensacional? Sei lá, achei até mais uma. Não, não, você não tem noção. Você tem que prestar atenção nesse quadro. Quando você vai olhando mais para trás, eu queria que você percebesse, assim, olha atrás, às vezes a pessoa fala, mas tem uma freira, né? Não tem. Essa daí é uma outra aia que tá com a Margarita desde o nascimento, ela ficou viúva e tinha esse traje que é típico de quem ficava viúva, que acaba parecendo freira, mas não é, ela estava guardando o luto do marido falecido. Aí quando você olha lá no fundo, tá o camareiro. Tá o camareiro? É o camareiro da rainha. Esse camareiro não é da Margarita, da rainha. A gente não sabe, ele tá com o pé no degrau de cima, outro no degrau de baixo. A gente não sabe se ele tá saindo, alguém chamou ele, olhou para trás, se ele tá meio que entrando. A gente fica um pouco em dúvida, mas isso vai dando uma perspectiva cônica muito interessante, porque você vai vendo que o negócio vai indo, vai indo, vai indo. Gente, esse quadro é um autorretrato. Olha aqui à esquerda, Diego Velázquez. Sim, olha o pintor ali em pé. Ele tá aqui com o cavalete na frente, ele tá com a tela na frente dele. Aí ele tá segurando no braço esquerdo a paleta, ele tá segurando lá na mão direita o pincel e ele está pintando, entendeu? O que gente chiquérrimo de se autorretratar. Então ele ficou lá sentado, eu vou me pintar. Meu bem, ele se pôs no ofício, numa das inúmeras pinturas que ele fez da Infanta Margarita. Agora, uma coisa que é muito legal nesse quadro, né? Não sei se você já sabia, acho que a maioria sabe, mas meus alunos não sabem. Então, é isso que conta. E eu falo para meus alunos, quem é você nesse quadro? E eles falam assim, professora, não estava na Espanha no século. Eu falei, não, você estava. Você estava, porque inclusive eles estão olhando para você nesse momento. Quem é você nesse quadro? Porque você é o protagonista. Quem é você? Aí eles falam, sei lá, eu sou uma pessoa que está sentada. Não, resposta errada. Você é o rei Filipe IV e a rainha Mariana. Não, mas como assim? Olha lá no fundo que tem um espelho que está refletindo a imagem de quem está sendo pintado. Você, Rei Felipe e Rainha Mariana. Então, esse quadro tem tantas nuances, alunos, tantas nuances, desde mostrar a pessoa retratada no quadro, desde mostrar o autorretrato de Velázquez, desde mostrar esse sentido de profundidade, até mesmo de mostrar o reflexo do rei e a rainha, meio desfocado lá no fundo. Você vê que todo mundo olha para você, porque o rei e a rainha merecem reverência. Provavelmente a rainha falou alguma coisa ao rei e todo mundo parou. Até Velázquez parou de pintar para ver o que o rei e a rainha estavam falando. Esse quadro é maravilhoso, 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 maravilhoso. As meninas. Aqui é só para te colocar que eu falei que tem pintores espanhóis maravilhosos. Um dos pintores espanhóis maravilhosos é Picasso, e ele também pintou as meninas, tá? Só que aí é Picasso. Professor, que horror isso, né? Eu acho uma obra de arte também, entendeu? É do cubismo, né? Veja que ele retalha a aia, ele retalha todo mundo. Olha, o Velázquez praticamente desaparece, é só vê o pincel. Olha o rosto da Margarita. Você sabe que tem uma expressão lá na Europa que é assim: eu vou mandar Picasso te pintar. Tipo assim, olha, se você não for legal comigo, eu vou dar o seu retrato para o Picasso pintar. Porque algumas pessoas que não gostam, elas dizem assim, vai ser tudo destruído. Eu não acho que Picasso destrói, eu acho que ele constrói do jeito dele. Ele geometriza, ele abre e ele te mostra
várias faces diferentes da mesma figura. Eu gosto também, tá? Eu gosto mais de Velázquez, mas eu gosto de Picasso também. Bom, aí eu queria te mostrar uma obra, você vê que eu estou tentando ir rápido, da Idade Contemporânea. Acho que eu cheguei mais rápido, né? Da Idade Contemporânea, que é muito famoso. Ó, esse quadro aqui é do Romantismo, é de Eugène Delacroix. Já teve outro nome, mas hoje é famoso com o nome de A Liberdade Guiando o Povo, está no Louvre, né? Quem já foi ao Louvre conhece, e é muito famoso esse quadro. Mas eu queria desfazer um engano, assim. As pessoas acham assim, tá com a bandeira, né? Da França, só pode ser da Revolução Francesa, porque é o quadro que fala de uma revolução, que tem um monte de gente ali na rua, deve ser o sans-culottes da Revolução Francesa, né? Com certeza a Revolução. Não deixa de ser uma Revolução Francesa, mas veja, ele está retratando a revolução que aconteceu no século XIX. Aquela Revolução Francesa famosa que a gente sempre pensa é século XVIII, não é? Aquela que vai ter guilhotina, aquela que vai ter a Maria Antonieta falando: o povo não tem pão? Se não tem pão, comam brioches? A gente nem sabe se ela falou isso, tá? Saiu no jornal, a pessoa ficou puto e ajudou o negócio lá a acontecer. Acho que não podia ter falado palavrão. Mas o que que acontece? Essa não é aquela. Depois que acontecer a Revolução Francesa, vai rolar tanta coisa, gente. Vai ter Napoleão Bonaparte governando por 15 anos, gente. Depois Napoleão vai embora, aí vem um descendente do guilhotinado, vai vir Luís XVIII, que volta ao trono, que também não ficou muito tempo que morreu. Aí vem o irmão dele, que era um casca grossa, chamado Carlos X, o Conde d'Artois, um bobão. O que que ele fez? Ele falou: tem que desfazer tudo que a Revolução fez, tem que pegar todas as propriedades confiscadas dos nobres, devolver as propriedades. Ele tentou fazer uma lambança, pôs censura. Quer dizer, todo aquele avanço que tinha acontecido na Revolução Francesa começou a ser desfeito. Aí o povo falou: não. E aí, mais uma vez, a burguesia sai às ruas, mais uma vez, os sem-tetos, né, os desabrigados, aqueles que não têm nem são despossuídos, mas não são camponeses, os chamados sans-culottes, né, sem culote, sem calça com culote, saem às ruas e acontece os chamados 3 dias gloriosos, que é essa revolução aí, de 1830. O Delacroix trabalhou, né, lutou nela, não porque ele estava assustado, mas ele foi lá, olhou tudo que estava acontecendo e falou: preciso pintar isso. E aí ele começou a pintar o que ele estava vendo e em 1831 o quadro já estava sendo exposto. Gente, esse quadro, o pessoal fala: nossa, que lindo! Eu acho de uma crueldade assim absurda, né? Porque se você parar, né, você fica olhando para o rosto dela, para o olhar dela, nem combina com o que está acontecendo. Esse olhar plácido de: ó, gente, me siga. Não, gente, essa mulher está totalmente transtornada, ela tá sem roupa ali, né? Se você olhar aqui, tem um cara aqui embaixo olhando para ela, com quem assim: o que que a gente faz? Nós estamos desesperados. Aí você olha um pouco mais à esquerda, você vê a burguesia que foi retratada ali com uma arma na mão. Aí lá atrás você vê os sans-culottes desesperados. Tem um sans-culotte caído aqui, gente, que ele tá sem calça. Ele tá sem calça. Tá só com um pedaço da calça enroscada que virou como se fosse uma meia. Quer dizer, imagina, ele devia ver isso nas ruas, ele devia ver esse desespero. E assim, se não bastasse tudo isso, a coisa mais desesperadora é esse menino aqui do lado, gente. Olha esse menino, é uma criança, gente, tá com 2 armas na mão. Olha, menino, olha o olhar de fúria do menino. Então você fala assim: professora, mas o que estava acontecendo para ter esse olhar de fúria, para ter eles chegarem à conclusão? Muitas coisas, muitas coisas. Aí eu falo assim para os meus alunos: tem um livro que foi escrito no espírito do que estava acontecendo nessa época, e não é desta época, tá? Ele foi escrito um pouquinho depois, mas porque eles vão ter outra revolução. Eles vão ter outra em 48, essa é de 30, depois vai ter outra em 48. Não sei se você lembra lá do colégio, que é chamada Primavera dos Povos. Mas eles estavam vivendo um momento, gente, que é assim: quando a gente fala da outra Revolução Francesa do século XVIII, a gente fala assim que eles nadavam no esgoto para comer rato. Eu acho que você sabe que ele nadava às vezes no esgoto não tratado, porque tem aquele famoso quadro do Mahat, lá, o médico, né, deitado na banheira, tentando se tratar das feridas, que é assassinado por uma girondina, é muito famoso, já que o Davi pintou, parecendo uma foto aquilo, né? Mas eu falo, aqui a situação está pior porque tem inflação no preço do rato. Você entendeu? Não é só que a pessoa nada para pegar rato, não, ela pendura o rato assim
os rabinhos tudo no varalzinho, fala, quem paga mais pelo rato? Então, não é não tem pão como brioches, é o desespero. Aí, para fazer o aluno entender por que essa criança está com duas armas, porque essa mulher provavelmente está passada, esse olhar plácido dela aí está passado. Eu sempre digo assim, você não vai ler? Pelo menos assista a história de Victor Hugo. A- O livro, são 5 livros, né? Comprei para minha filha. É muito livro para ler, né? São volumes e mais volumes. Mas pelo menos, ou então lê a versão simplificada, ou então assiste. Ah, eu não gosto de musical. Nossa, Deus me livre, que teve aquele lá musical com a Anne Hathaway. Nossa, que ninguém aguenta. Se não gosta de musical, tem a versão aqui da direita com esse maravilhoso ator, o Liam Neeson, que é maravilhoso, que fez o Lista de Schindler, tem com ele, que é maravilhoso. Veja a história dos miseráveis que você vai entender o desespero na liberdade guiando o povo. Desespero, desespero. Desespero da Fantine. A Fantine, essa mocinha aqui, feita pela Anne Hathaway aqui, ela é aquela moça que não quer se prostituir, mas ela está desesperada. Eu falo, alunos, eu pego charge, porque não tem foto, charge do jornal na época, as mobilizações de trabalhadores, elas não estão falando assim, queremos melhores condições de vida, queremos jornada decente. Não, elas estão assim, querendo trabalho, qualquer um serve. Porque a fome era tanta, tanta, tanta. O salário médio de um parisiense era 10 francos, um pão custava 3 francos. Tá, não é um pão francês assim, é o pão deles da época. Mas 3 francos, meu amor, como você vai viver com aquilo? É uma fome desesperadora, entendeu? Então, ele foi cirúrgico ao mostrar a Fantine que não quer se prostituir no desespero para que a filha dela seja cuidada, né? Ela dá a filha lá para ela dá a Cosette lá para um casal de loucos lá e acha que os caras estão cuidando dela e não estão machucando a menina, tratam a menina como se fosse nem sei o quê. Mas ela quer conseguir as moedas, ela vai nas indústrias, gente, que já tem indústria, né? Porque o Napoleão fez a Revolução Industrial no começo do século XIX, ela fala, eu trabalho por qualquer valor. O cara fala assim, não, não tem emprego. Ela é demitida, ela está desesperada, ela fala assim, eu não preciso dormir. Eu posso trabalhar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Olha, eu não durmo, eu nem como, eu nem dou trabalho, eu fico em qualquer lugar. Se vocês quiserem, os caras falam, sai daqui, não tem emprego. No desespero, o que ela faz? Ela vende os cabelos para a fábrica de peru, ela não pagou nada. No desespero, ela vende os dentes, sim, os dentes, porque ela tem uma hemorragia, quase morre. E aí, sem dente e sem cabelo, ela só resta se prostituir. Então, assim, eu falo, eu falo para nós aqui no Sudeste, né? Quando eu digo nós, é, eu dou uma escola particular, você imagina a classe social que eu trabalho, eu falo, a gente passou por isso. Deve ter quem passa por isso, mas a gente não tem contato com essas pessoas. Você precisa entender esse universo, o quão impactante ele é para poder entender, olhar com carinho tudo que está acontecendo nesse quarto. Eu acho que eu tenho que parar de falar. Não é isso, Evelyn? Então eu vou pular por último. Não, eu tô gostando. Aí Eu a tô aula é preocupada. sua. Meu Deus. Olha, aí eu vou pular o desesperado, adoro, acho sexy, acho esse autorretrato de Courbet sexy. Vamos pular, vamos pular. Pode continuar E eu tranquila. queria Se alguém precisar sair, fica à também, vontade. A eu gente só vou está falar uma curtindo. coisa. Esse quadro chama-se O Beijo, agora chama O Beijo, né? Chamava O Casal. E esse quadro é da idade contemporânea, né? Eu estou falando do maior pintor austríaco, né? Gustav Klimt. O outro é o Courbet, esse é o Klimt. E eu acho que o terceiro quadro mais caro da história, o Beijo, não é porque ele é folhado em ouro, não é por uma série de razões, mas é porque realmente ele é maravilhoso. Aí eu vi uma entrevista, ele está no Belvedere, em Viena, eu vi uma entrevista lá com a curadora, a diretora lá do Belvedere, ela falou assim que os jovens chegam e falam assim, cadê o beijo? Cadê o beijo? Eu quero ver o beijo. Aí ela fala assim: nós temos coisas incríveis, o beijo a gente colocou de propósito no último andar para vocês. Não, mas eu quero ver o beijo. Aí ela fala que a pessoa chega lá e para e fala assim: visto, e sai. E aí ela fala assim: você não vai ver que tem textura, que o trabalho é sensacional.
que tem um aconchego, que tem um afeto, que tem uma proteção, que tem uma entrega, e que isso provavelmente é um autorretrato de Clint com o amor da vida dele, que posou para outros quadros. Ela fala que ela tá falando e a pessoa já vai saindo, tipo assim, já deu, a gente tem mais coisa para fazer. E aí eu coloquei aqui do lado, eu juro, tá? Depois disso só tem mais uma coisa para falar, porque eu sempre tenho muita coisa para falar. E eu coloquei aqui do lado o Beijo de Picasso. Ele pintou vários quadros com o nome de Um Beijo, mas eu queria mostrar esse para vocês, porque esse ele pintou com quase 90 anos, tá? E eu adoro esse quadro. E um dos motivos, porque você pode ter muitas críticas em relação ao Picasso, você não gostar do cubismo, mas eu acho que esse quadro, faltou assim meses para ele fazer 90 anos. É um grito de Picasso no sentido de eu ainda estou aqui. Eu não me tornei invisível por causa da idade. Eu ainda sou um ser desejante, pensante. Eu estou aqui. Então, ele fez vários quadros com o nome de Um Beijo, mas esse para mim é especial. Aí eu queria terminar, porque eu sei que preciso terminar, né? Eu fui pulando tudo, gente. Eu queria terminar com uma escultura para deixar uma mensagem, para fazer um encerramento. Eu acho que eu já passei do horário, nem sei se ainda está gravando aqui, mas eu vou continuar. Eu queria terminar com. Eu tenho que tomar cuidado para não chorar, porque eu acho tão lindo, mas com uma das esculturas mais lindas de todos os tempos, uma das feitas por Miguel Ângelo Buonarroti, na época do Renascimento. Aí eu não sei se você vai conseguir enxergar isso aqui, mas o que eu queria te mostrar. Ah, nem vou pegar o pincel para não atrasar vocês. Mas o que eu queria te mostrar é o seguinte: existia um bloco de mármore Carrara, 40 anos estava lá abandonado, tá? Por quê? Porque ele era difícil, ele era de qualidade ruim, ele era poroso, tem uma caneta aqui, ele era poroso, ele era de qualidade ruim e tal, e ele tinha um problema que é o seguinte: ele tinha 1 metro de fundura, 1,20 de largura, meu namorado tentou fazer, e 5 metros, só que ele falou que não deu para fazer de 5 metros, 5 metros de comprimento. Então, assim, era um paralelepípedo, tá vendo? Aí, deram lá para um cara super famoso, porque estava lá há 40 anos, o cara super famoso foi tentar fazer, o que o cara fez? O cara fez um buraco aqui, ó. Aí já lascou, porque qualquer coisa que você fosse fazer, não poderia ter 2 braços, porque o cara faz um buraco aqui, só por Jesus Cristo, como é que você vai fazer? Aí deram para um outro cara super famoso, não sei se você tá vendo, e o cara fez um buraco aqui. Aí pronto, aí ferrou mesmo de vez, porque o que você poderia fazer é uma figura em pé, só que você não pode colocar os 2 pés assim para apoiar, né, para dar estabilidade, porque o cara fez o favor de fazer um buraco com só um espacinho aqui desse lado, enfim. O bloco estava machucado, o bloco estava com problema, o bloco era poroso, a família só doava se você não cortasse, não podia cortar. E chegou aos olhos e aos ouvidos de Michelangelo, porque disseram: é impossível, impossível, é impossível. E aí Michelangelo fez isso com o que era impossível. Ele fez o Davi, na iminência de brigar com Golias. Então veja que o Davi está segurando a funda. Se você pegar o espaço do braço com o cotovelo, era exatamente 1 metro. Ele não podia dar uma pancadinha a mais que quebrava toda a estrutura, porque ele usou a capacidade máxima de fundura do bloco. Veja que ele resolveu o problema da perna, colocando um apoio de um tronco para dar estabilidade, a outra perninha ele fez assim para trás, porque você não tinha como fazer para ele ficar sobre as 2 pernas. Veja que o braço cruzado é de propósito, porque não tinha como fazer os 2 braços soltos. E assim, Davi é lindo. Davi é lindo. Aí perguntaram para Michelangelo como você fez isso. Ele falou: foi simples. Eu olhei para o bloco e eu vi o Davi. E meu trabalho foi só libertar o Davi. Ele me esperava todas as noites, durante 3 anos. E ele foi sendo liberto. Com meu cinzel, eu fiz um gigante veramente belo. Eu sei que fiz. E se eu não amasse tantos homens, eu não seria Michelangelo. Então, assim, lindo, lindo, né? Todo ângulo que você olhar, a mão é linda, ela enrosca na perna,
Ela é um convite à contemplação. Você vai ficar só olhando a mão, vai ficar olhando a mão mesmo, porque a mão é linda, né? A pessoa passa mal, a pessoa chega a surtar, vai para o hospital, passa mal. Porque de todas as formas que você gira, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E eu não sou religiosa, né? Mas se você, além da contemplação, da beleza da peça, se você ainda fizer um link com informações, né, dos hebreus, sei lá, mesmo que você não seja religioso, eu não sou, por exemplo, tem as histórias que eu ouço, que eu ouvia desde criança, você deve se lembrar que ele estava num momento muito delicado, né? A história do Davi acontece no momento que eles resolvem que vão ter reis, e o rei chama Saul, e o Saul se mata. O Saul comete suicídio, que é a coisa mais grave que pode ter no universo dos hebreus, que depois, posteriormente, vão se chamar judeus. Então, assim, é uma coisa muito grave. Então, eles estavam num momento que os filisteus iam atacar e acabar com aquilo lá. Os filisteus perceberam a vulnerabilidade deles, pegaram o melhor soldado, que era o Golias. O Golias é um soldado profissional. O Golias não tem nenhum problema com ele, né? Porque as pessoas colocam o Golias como se fosse um monstro. O Golias era um cara enorme, que era um soldado profissional. E falou assim: vamos fazer o seguinte: o melhor de vocês contra o melhor nosso. Vai ser assim, a gente vai vencer. O Golias, gente, ficou 40 dias. 40 dias humilhando os hebreus. Ele ia, subia na pedra e falava assim: tem homem aí? Quem que vai me enfrentar? Quem de vocês vai me enfrentar? Um olhava para a cara do outro, olhava para o Golias e falava: não vai dar, não vai dar. No 40º dia ele falou: se hoje não aparecer ninguém para lutar comigo, perderam por WO, meu bem, perderam, vou ter que entregar tudo. O Davi, com 16 anos de idade, aparece lá e fala assim: eu luto. Os caras, você tá doido? Ele falou: não, eu luto, vai dar certo. E ele dá uma das respostas, assim, né? Faz tempo que eu não leio a Bíblia, né? Vai fazer mais de 20 anos. Mas ele dá uma das respostas mais bonitas do texto bíblico, porque os caras falam assim: olha o tamanho dele, depois olha para você. Você acha que você tem chance? E ele responde: eu devo temer um incircunciso. Eu tenho a marca de Deus. Eu sou filho daquele que eu não posso dizer o nome. Eu devo temer alguém que não tem a marca. Aí os caras, vixe, nossa, vai fazer um tonquinho. E aí, na hora ainda ele pega uma corda, ele fala: escolham as armas. O Golias vai lá pegar lança, não sei o quê, escudo, espada. Profissional, soldado profissional. E o Davi pega. Foram botar roupa nele, não servia, porque ele era garoto. Aí ele fala: não quero roupa, não quero roupa, vou lutar sem roupa. E aí ele pega uma corda e duas pedras, pessoal. Nossa, a corda deve ser para se enforcar. E as duas pedras, gente, o que será que ele vai fazer? Vai tentar matar o gigante na pedrada. O pessoal já ficou até pensando assim: qual o melhor lado pra gente sair correndo? E aí ele faz um brinquedo, uma funda. Né? A hora que começa o combate, ele joga a funda e ele faz o gigante cair. Eu queria que você visse esse olhar. As pessoas falam assim: nossa, o Davi é muito corajoso, né? Ele olha com um olhar destemido, ele não olha com olhar destemido. Para mim não é. Se para você for, tudo bem. Para mim ele tá com medo. Sabe o famoso vou com medo mesmo, mas fazer, eu vou fazer com medo mesmo. Gente, olha essa boca, que coisa linda, pequena, sensual. Olha esse nariz, não é um nariz clássico. Veja que tem um ossinho. Ele fez um nariz moderno. Ele fez um nariz maravilhoso. O nariz é sexy, é maravilhoso. Olha esses olhos, com essa pupila perfurada. Foi a primeira vez que se usou esse recurso, que como ficava lá fora a escultura, ela captava a luz. Então o olho, no pôr do sol, no amanhecer, sei lá, em algum momento que estava numa posição certa, brilhava. O mármore é frio, gente, mas os olhos do Davi, eles são quentes, eles brilham há 500 anos para a gente, né? Então, assim, eu não acho que é um olhar de, nossa, como eu sou fantástico, vou dar um show. Não, é um olhar de tô com muito medo, mas eu vou fazer o que é preciso. E eu queria deixar esse último olhar como uma homenagem a todos vocês que estudaram, sabe? Para passar no curso de medicina, fizeram medicina, estão fazendo pós-graduação, são cientistas, sei lá que faculdade vocês fizeram, e se esforçaram, e tantas vezes os amigos estavam fazendo outra coisa e você estava lá,
porque você sabia que você precisava fazer aquilo. Alguma coisa dentro de você não é que é divertido, nossa, estou divertindo tanto. Não, muitas vezes não foi divertido. E você, hoje, com a prática clínica, né? Tantas vezes você está ali e aquilo é desafiante para você. Eu queria deixar esse último olhar do Davi como um presente, como uma homenagem a todo o esforço, tudo que você fez até agora e tudo que você vai fazer daqui para frente. Tá bom? E essa frase do Dostoiévski, que dá um jeito de ter várias interpretações, mas eu tenho uma interpretação muito pessoal, que é a beleza salvará o mundo. Eu não acho que ele está falando de estética. Eu acho que ele está falando de algo muito, muito, muito mais profundo, tá bom? Me desculpa que eu acho que eu estourei completamente o horário, deve estar muita gente com raiva de mim, se é que tem alguém aí, mas eu queria agradecer muito a doutora Rosário o convite, a toda a comissão, a todos que organizaram o simpósio, a paciência da Evelyn. Enfim, muito obrigada a todos. Se vocês ficaram até aqui, muito obrigada. Ai, meu Deus. Eu tô Tânia, aqui, obrigada a mas você. você deixou todo mundo emocionada. Fala aí, Rosália. Falem vocês, eu já conheço a Tânia. Ai, tá todo mundo bravo. Não, sua aula é maravilhosa, Tânia. Você faz a gente ver os sentimentos, né? Além da gente enxergar, né? Viajar na imagem, viajar na experiência daquele momento, você faz a gente enxergar os sentimentos também, né? Eu acho que essa é a sua capacidade maior. Muito obrigada, viu, Tânia? Olha aí as cadeirinhas. Alguém? Ela queria as cadeirinhas para a gente. Ai, queria as cadeirinhas. É. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu Tânia, eu fico... quero fazer uma pergunta. Quando vai ser a próxima aula? Ai, Eu que já lindo. conhecia você de nome, porque a minha amiga Tânia, que a Rosália sempre me fala, mas foi maravilhosa a aula. A Rosália tem toda a razão. Você fala com entusiasmo e com um conhecimento tão profundo que você dá uma vida especial a tudo aquilo que você está ensinando. Muito obrigada. Ai, obrigada, Cristina. Obrigada pela... Doutora, obrigada pela paciência. Eu fiquei preocupada com o horário, eu tinha preparado um monte de coisa, acabei me tropeçando nas minhas próprias ideias, de pressa mesmo, de não cansá-los. Então, eu É muita agradeço. coisa. É muita coisa para falar, né, Tânia? Eu fui pegando olhares que eu achava interessante, eu falava, esse legal por causa disso, esse por causa disso. E a hora que eu vi, tinha 10 olhares, eu falei, gente, se eu conseguir falar assim, vai ser ótimo. Não, porque hoje é feriado e a menina lá que. Pessoal, a gente está ouvindo uma conversa aí. A gente gostaria que vocês abrissem o microfone para participar. Presta atenção. Acho que é o Paulo que está falando alguma coisa. Acho que é Não, outra já. pessoa. Fechou. Bom, mas então tá Boa, bom. boa noite. Pode fazer uma pergunta? Claro. Meu nome é Francisco Hiroshima, eu sou oftalmologista daqui de Natal, Rio Grande do Norte. E eu quero agradecer pela oportunidade, foi maravilhosa a sua aula. Eu queria fazer uma pergunta para saber sua percepção. No mundo de tanta tecnologia e com esse boom da IA, qual seria o impacto que você vê da IA diante de tudo isso que você falou? De forma tão brilhante. Você acha que a IA, de alguma forma, eu tenho minha opinião, mas eu queria escutar a sua, de uma pessoa embasada. Qual é a sua opinião da presença da inteligência artificial na arte? Olha, eu acho, Francisco, que na arte, eu não tenho ideia de tudo que eles vão conseguir fazer, mas eu sempre falo, eu até tenho medo de decepcionar, porque você falou que você tem a sua opinião, eu adoraria saber a sua. Mas os meus alunos, por exemplo, sempre falam assim, professora,
Deve ter um monte de Michelangelo hoje, se procurar. Eu falo, deve ter. Deve ter, e vão existir daqui para frente programas incríveis que você clica lá com um botão e faz um negócio fantástico. Tem até um nome isso, que é quando você cria uma estrutura a partir de um software, de alguma coisa assim. Eu falo, mas ninguém vai ficar 5 anos como ele ficou, trabalhando à noite. Ele fez uma promessa de só comer pão e tomar água, só. Basicamente isso, porque senão ele não estaria à altura de ser guiado por Deus para fazer pietar. E uma máquina que faça uma reprodução incrível a partir de uma programação, eu não acho que não tenha valor. Tem valor, sim. Quem sou eu, né? Uma pessoa tão limitada, eu vou achar incrível. Mas eu não sei se é a mesma coisa, entendeu? Porque porque existe todo um contexto envolvido naquela vida que se propôs a entregar algo tão sensacional. Mas talvez seja visão minha, que talvez eu seja limitada, e que, na verdade, a IA vai abrir um monte de portas de fazer coisas fantásticas, inimagináveis, né? As tais reuniões virtuais. Então, você vai estar com um projeto e você vai estar sentado à mesa com outros 4, 5 artistas, como se eles estivessem ali com você e vocês discutindo como vocês vão fazer. É que assim, eu sou limitada demais para imaginar as inúmeras possibilidades, mas assim, gente, é que nem eu falo para meus alunos, visite o Davi, é poroso o mármore. A gente não sabe quanto tempo aquilo lá vai durar, quantas gerações. E eu acho que nunca mais vai ter algo daquela maneira. Talvez tenha outras coisas melhores que eu não consigo enxergar. Eu só queria te falar uma coisa, Francisco. Eu até achei que você ia falar sobre isso, e eu até te agradeço a oportunidade de complementar uma coisa aqui que eu pensei. Há 2 aulas atrás, a professora Mônica, a doutora Mônica, não sei se ela está aqui agora, ela falou uma coisa fantástica. Ela falou sobre o uso da IA na oftalmologia. Acho que ela falou especificamente até mais do chat GPT, que não tem jeito, porque a IA veio para ficar. Então, como a gente poderia usar aquilo como um instrumento de melhorar o nosso trabalho, facilitar o dia a dia, e como é que tinha que ser a conduta com os alunos e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, aí uma hora ela falou assim, né, se eu estou falando alguma coisa errada, uma hora ela falou assim, eu adoraria ser operada pela melhor máquina. Não falou alguma coisa assim, Evelyn? Eu adoraria um dia fazer uma cirurgia de catarata em mim, com a melhor máquina de operar catarata que existir no mundo, sei lá, daqui a 30, 40 anos. Mas eu acharia indispensável que um médico estivesse na minha frente, segurando a minha mão. Eu achei aquilo fantástico, porque daqui para frente a gente não sabe como vai ser. Eu acho que a gente vai ter máquinas, já temos, mas vamos ter máquinas cada vez mais incríveis. Agora, a minha pergunta é: nós teremos médicos cada vez mais incríveis? Não como operadores das máquinas, porque eu acho que isso também é muito importante, se você não souber operar a máquina, né? Mas, mas com empatia, com dando a segurança que o paciente precisa de saber que está realmente diante de um grande profissional, que se tudo der errado naquela máquina, você sabe resolver. Eu acho super, super importante a sua pergunta nesse sentido também, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Muito obrigado, Tânia. A minha opinião eu acredito que a arte vai ser a salvação para, para tudo isso que a gente está passando, né? A gente está passando por um momento em que a gente tem a segunda causa de morte, você falou até no assunto aí de saúde, né? De 15 a 29 anos é suicídio. A segunda causa de morte de 15 a 29 anos hoje no Brasil e no mundo, né? Então, eu acho que isso é responsabilidade da nossa geração de tentar mostrar que a salvação da humanidade é o refúgio da arte. Eu trabalho com IA e eu trabalho com arte, e eu fico vendo isso. Então o que eu vejo, eu me preocupo muito, porque se a gente que tem filhos jovens, a gente dizer para eles que a gente, para se comunicar com a pessoa, a gente escrevia uma carta, colocava no envelope, ia até os correios, colocava o selo e esperava vir o retorno pelo carteiro, ele vai dizer que isso é um absurdo.
mas a arte só não vai ser o refúgio da humanidade se a gente deixar isso acontecer. É isso que eu penso. Então, é isso que eu tento passar para minhas filhas. E eu tive o prazer de, ano passado, poder pintar Davi em loco. Então, elas sentaram comigo, eu contei toda a história que você está falando. Meu pai fazia funda para mim quando eu era criança, contava a história de Davi. Então, eu agradeço muito meu pai ter feito isso. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa de isso não acontecer. Muito obrigado, parabéns, eu me emocionei com sua aula. Ai, muito obrigada, Francisco. Eu fiquei muito feliz com as suas palavras. Eu também me seguro para chorar, senão eu pago o mico, né? Mas eu fico pensando assim, quando às vezes a gente fala nas universidades, inclusive aqui a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eles apoiam, tem um médico que eu acho que ele chama Alexandre Faisal, ele posta algumas coisas de artes e tal. A gente fala sobre a possibilidade de ter um ensino de artes, pensando na faculdade de medicina. Eu acho que todos os cursos tinham que ter, mas né? Pensando na faculdade de medicina, todo mundo fala, nossa, seria muito bom, nossa, seria incrível. Eu não sei o que falta para isso se transformar numa realidade, porque a gente tem faculdades muito bem-sucedidas no mundo que já trabalham isso, né? Porque aí você vai esperar que isso venha do ensino médio? Não, já faz agora, já vamos tentar fazer a nossa parte agora. Aí eu me pergunto, quem tem que conversar com quem, tem que fazer o quê para que essa disciplina aconteça? E eu provavelmente não vou ver, né? Que eu tô com meus cabelinhos brancos, mas eu acho tão importante, igual você falou, tem tanta coisa que precisa ser revista, mudada, mas é igual quando o Einstein fala assim, eu amo a humanidade, mas nos humanos não dá pé. Não adianta a gente falar, nossa, seria uma ótima ideia. Então tem que começar por algum lugar. Eu acho que esse algum lugar, no caso especificamente aqui, eu acho que estou com um grupo de médicos, de professores de medicina, seria mudar isso mesmo, seria nas faculdades públicas, privadas, o desenvolver esta empatia, né, que a arte te possibilita. Você sabe que no ano, aí estou me alongando de novo, no ano 2000, quando virou o ano 2000, não lembro se foi o Caderno 2 da Ilustrada, eles perguntaram para os intelectuais da época qual seria a escola do futuro. Se a escola do futuro teria professores, acho que era uma pergunta assim. E eu fiquei impactada, né? Na época eu era professora de história, eu fiquei impactada porque a resposta deles foi assim: não, as máquinas, porque a gente vai ter salas de aula virtuais, vai fazer assim, vai vir os hologramas, vai ter tudo, não vai te chamar de professor, a não ser em 3 disciplinas, eles falaram. E assim, era recorrente esse comentário lá dos intelectuais. Eu pensei, 3 disciplinas, né? Português, matemática, sei lá, química, né? Porque é muito importante química. E as 3 disciplinas eram filosofia, interpretação de texto e artes. E aí eu fui ver a alegação deles, era que quando esse aluno, essa pessoa, através dessa inteligência artificial, visse lá um negócio, um mecanismo, um texto, ele tem que entender, então ele precisa de interpretação de texto para entender aquela informação, ele precisa refletir de forma crítica, então, se isso me serve, não me serve, mas essa ferramenta vai fazer o bem ou não vai fazer o bem, e eu preciso sentir, porque o que eu vou fazer com isso? É alguma coisa que vai fazer ser boa para o meu semelhante, é alguma coisa que me faz feliz, vai fazer outras pessoas felizes. Eu tenho que ter sensibilidade. Então, eles diziam que esses professores seriam substituíveis, porque ajudariam os alunos a interpretar, a pensar e a sentir. Muito, muito obrigada pelas suas palavras. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Então, tá bom. Gente, então acho que está na hora. Tânia, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela Obrigada, sua gente. Desculpa o participação horário. maravilhosa, viu? Muito E obrigada. eu desejo a todos uma boa noite, um bom feriado. Muito obrigada. Obrigada, gente. Super beijo. Boa noite a todos. Obrigada, Evelyn. Obrigada a você, adorei. E olha, estão aqui me perguntando como ter acesso a essa gravação dessa aula maravilhosa. Acho que todo mundo quer rever com atenção. E nós vamos
disponibilizar de alguma forma e vamos avisar todos, porque realmente o conteúdo de todas essas aulas desses dias foi muito importante e vale a pena a gente ver e rever. Muito obrigada. Obrigada, gente. Fico muito feliz. Tchau, gente. Boa noite. Então, hoje se encerra a parte online, né, do nosso simpósio. A gente se encontra lá na quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço a todos. Um beijo.